Olá, professor, professora, você é amante da nossa querida e gloriosa EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu quero mais uma vez aqui cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para essa gravação dessa lição que está esplendorosa. Ela está uma bênção porque ela está falando da doutrina, da sã doutrina. Hoje é a lição 8 da lição que tem por título A Sã Doutrina. E eu vejo a lição de hoje como um assunto central realmente desse trimestre que nós vamos esmiuçar, nós vamos conversar sobre aquilo que o Senhor tem preparado para nós e quais os planos do Senhor para a nossa vida, através do conhecimento e do entendimento da doutrina da Palavra de Deus, dos ensinamentos encontrados na sua santa palavra. E nós vamos então aqui aprender nesse dia de hoje, tá certo? Eu quero convidar você a me acompanhar nessa lição e pedir a você também que ao final desse vídeo você possa dar um curtir ali no canal, nesse vídeo e se inscrever ali no canal para que você possa também, esse canal possa chegar a mais pessoas e que possam ser também abençoadas em nome de Jesus, tá certo? Nós vamos então em frente, seguindo aqui a sã doutrina, o título da lição, e nós vamos falar sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre o conhecimento da palavra, e nós vamos compreender o que o Senhor tem preparado para nós. O texto do dia: mas nós, ou vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 20, 21. A síntese: a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. Então, a vida do crente ela tem que ser pautada, então, nesta sã doutrina, na doutrina da palavra do Senhor. Os objetivos da lição hoje são compreender o que é a doutrina, conscientizar de que a doutrina bíblica vem de Deus para os homens e saber que a doutrina é a base da conduta do crente. Texto bíblico encontra-se em Tito, capítulo 2, dos versos do 1 ao 10. Então vamos em frente, vamos agora adentrar nessa lição e eu quero que você compreenda essa lição, que você leve para os seus jovens esse assunto que é poder estar linkado ou ligado na palavra de Deus e compreender o que é a doutrina, para que possa ter uma vida de vitórias nesse mundo. Você possa unir a sua classe e conversar a respeito da doutrina, perguntar a seus jovens o que eles pensam realmente, o que eles entendem por doutrina, e aí então começar a ensinar e a conversar a respeito disso, tá certo? É uma sugestão aí de método para que você possa fazer e tirar o máximo proveito dessa lição. A introdução aqui diz assim: nesta lição veremos que a doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico, e aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que se quer dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus, e esta deve ser o padrão de vida de todo o cristão. O que é então doutrina? O que vem a ser esta palavra? O que vem a ser, qual o sentido? O que significa, então, doutrina? O significado de doutrina é um termo que advém do latim doctrina e indica ensino, o que implica dizer que o ato de ensinar, em certa medida, se refere à tarefa de doutrinar, quer seja uma pessoa ou quer seja um grupo de pessoas. Então a doutrina vem do ensinamento, ou vem do ensino. Então todas as vezes que você ouvir falar essa palavra doutrina, você vai linkar ela, ou você vai estar compreendendo que a ligação da palavra doutrina, ou que o significado, o sentido dessa palavra vem de ensino, de ensinamento, de ensinar.
Então, a pessoa que doutrina, ela ensina, ela traz o ensino, ela traz a compreensão, ela traz à luz o entendimento daquilo que se deseja ensinar ou se passar, quer seja a uma pessoa ou a um grupo, então, de pessoas. Tá certo? Vamos em frente. Doutrina no Antigo Testamento. O significado de Torá é um corpo de ensino no qual advém da lei de Deus, indicando os padrões que seu povo deve adotar para a sua vida, e por meio do qual vêm as instituições e as direções a serem seguidas. O Antigo Testamento apresenta também algumas características essenciais deste conjunto de ensino, tais como a doutrina é pura, em Jó 11:4, a doutrina é boa, em Provérbios 4:2, e a doutrina é transformadora, Isaías 29:4. Então, falando aqui sobre a Torá, então, para os judeus ou para os hebreus, para nós também, ela significa os primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados livros da lei, ou os Pentateucos. Então, esse grupo, essa compilação, esse conjunto desses livros, desde a antiguidade, então, era chamado de Torá. Então, quando você ouvir falar a palavra Torá, se referindo à Bíblia, você vai estar ouvindo ou você vai estar entendendo que Torá significa, então, os livros da lei do Senhor, os primeiros 5 livros, ou os Pentateucos, ali escritos por Moisés, tá certo? Então, a Torá já vem trazendo para nós um ensino a respeito das leis de Deus, ou da lei de Deus, aquilo que o Senhor gostaria, ou o Senhor direcionou e ensinou a seu povo, desde o deserto, quando o povo vinha saindo, caminhando do deserto, e Deus foi instituindo Israel como nação, como um povo grande, como um povo forte, como o povo do Senhor. Deus instituiu como o povo viver em sociedade, Deus instituiu ou ensinou como o povo viver se relacionando com o seu próximo. Deus ensinou também o povo a cultuar, Deus ensinou o povo a se organizar de maneira ordeira. Então, toda essa doutrina, ela vem da parte do Senhor, toda essa direção vem da parte do Senhor para que o povo pudesse ser organizado e fazer aquilo que agradasse a Deus, dentro da obediência, dentro de tantas outras coisas que Deus haveria estabelecido para o povo de Israel no deserto. E aí, a partir dali, o povo então passa a ter uma organização, o povo passa a ter um norte, passa a ter um entendimento de como deve ser feito. Essa doutrina foi passada de Deus para Moisés e assim por diante, para os sacerdotes e os profetas e os levitas, e nós vamos entender isso um pouco mais na frente com respeito a esse assunto. A doutrina vai falar aqui no Novo Testamento. A presença da doutrina no Novo Testamento é ainda mais forte. E assim como no Antigo Testamento, há 2 termos que são usados a seu respeito. A primeira expressão é didascalia, que o significado é duplo, podendo indicar o ato de ensinar ou o conteúdo a ser ensinado, como também a referência que se propõe a ensinar aquilo que se deve ser ensinado. A segunda palavra é didaquê, cujo significado é o mesmo da anterior, com a diferença que essa se aplica exclusivamente ao ensino de Jesus. Então você tem ali o significado dessas 2 palavras e que ela vem ali já desde os antigos, as palavras que a gente usa aqui dos termos originais, que você também vai estar ali depois gravado para você e você pode estar na descrição do vídeo, tá olhando essas palavras e pesquisando depois sobre a sua fonte original e os significados verdadeiros que elas vão estar passando, os significados reais ali que elas vão estar dando, para que a gente possa chegar a esse entendimento, que o significado ali é justamente falar da doutrina, enfim. Então, todos os termos que a gente extrair, tanto do hebraico quanto do latim, ou até mesmo do grego, vai estar sempre nas descrições do vídeo e você também vai poder estar acompanhando e também estudando a respeito desse assunto. Tá certo? Então, aqui está falando a respeito disso. Então, que essa doutrina ela tem o intuito de mostrar os ensinos, e aí no Novo Testamento a doutrina ela ainda passa a ser um pouco mais incisiva, um pouco mais, vamos dizer assim, de uma forma mais forte, mais certeira. Não que a anterior estivesse errada, mas que essa doutrina do Novo Testamento ela passa a abranger ainda mais coisas. Você quer ter um exemplo disso? Quando a lei de Moisés fala a respeito do adultério,
Ela fala que se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, ele estará cometendo um ato de infração contra a lei de Deus. Ele estará pecando. Porém, Jesus falou que se o homem apenas olhar para a mulher do seu próximo e desejar estar com ela. Então veja que a doutrina aqui ela ficou ainda mais profunda. Veja que aqui é aquilo que o Senhor Jesus vem falando a respeito daquilo que a Bíblia chamava de pecado antigamente, ela está mostrando que ainda é mais estreito o assunto. Então a doutrina aqui, aliás, no Novo Testamento, ela passa ainda a ter um contexto ou ser ainda mais forte. Porque ela vem falar daquilo que está dentro do coração. Aqui a pessoa não precisa ser pega no pecado. Aqui se a pessoa pecou, o próprio Espírito Santo já vai mostrar para ela, já vai estar dentro da pessoa. O Espírito Santo que a partir do Novo Testamento, como a gente já aprendeu nas lições anteriores, ele vai estar caminhando conosco e ele vai estar nos mostrando o que é certo e o que é errado. Então quando você comete um pecado, ou quando você sai ou toma uma decisão errada, o próprio Espírito Santo já vai falar com você, já vai testificar com você, olha, essa atitude sua não foi correta, e você logo já vai entender, se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, que aquilo que você fez realmente não estava de acordo com a palavra de Deus. E aí vem o arrependimento. Porém, no Antigo Testamento, era a lei que dominava. Isso para a gente conseguir compreender a diferença da profundidade da doutrina no Novo Testamento, porque ela se torna ainda mais forte do que lá atrás no Antigo Testamento. A doutrina vem de Deus para os crentes. A doutrina ela vem para o povo eleito, para o povo escolhido, para o povo que Deus chama de seu. Então, nós vamos entender aqui, a doutrina vem de Deus. Quanto à doutrina de Deus, ela também tem sido chamada de doutrina bíblica, pois conforme o termo indica, todo o seu conteúdo é apresentado pela Bíblia Sagrada. Além de ser a palavra de Deus, toda ela é aplicável para o ensino dos homens em todas as áreas da sua vida, além de atuar na preservação e da perseverança e da esperança no Senhor. Isso é que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15. Então você vai ver que a doutrina ela é inspirada por Deus, ela vem de Deus. A doutrina vem muitas vezes na Bíblia como ordens diretas do próprio Senhor falando ao seu povo. Você vai ver então em várias situações na Bíblia quando Deus vem falar diretamente. E muitas vezes Deus doutrinava o seu povo através dos sacerdotes, através dos levitas, através daquelas pessoas que estavam ali incumbidas do trabalho. Mas Deus também muitas vezes doutrinou o seu povo e ensinou através dos profetas, que vinham inspirados por Deus para atentar, para falar com o povo a respeito das coisas que haveriam de acontecer se o povo andasse no caminho que era mau ou se o povo andasse no caminho que era bom. Então a consequência, tanto de um quanto de outro, vinha através de algo que o Senhor estaria então dizendo ao seu povo. E Deus usava os seus para fazer tais revelações. Então o povo andava segundo a doutrina de Deus, ou não. Mas quando o povo saía fora, ou quando o povo andava num caminho tortuoso referente à vontade do Senhor, então o povo sofria suas consequências que muitas vezes não foram boas, como você pode acompanhar durante todo o Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, quando as pessoas se desviam da sã doutrina, as consequências elas não são boas, né? A doutrina é para os crentes. O apóstolo Paulo afirma que o Senhor conhece os que são seus. A verdade eterna desses ensinos não foi revelada a todas as pessoas, mas aquelas que, na condição de discípulos de Jesus, se interessaram em conhecê-lo. A distinção entre os que amam a lei de Deus e os que não amam está presente também no Antigo Testamento. Se você ler o primeiro capítulo ou o primeiro salmo, você vai entender também que vai estar aquele famoso texto, aquela famosa canção, aquele famoso salmo que vai estar falando, né? Que aquele que anda nos caminhos do Senhor, a sua lei, o seu prazer, ele medita de dia e de noite. Portanto, a doutrina bíblica é um conjunto de ensinos divinos destinados exclusivamente
para os que amam a Deus e pertencem ao seu povo. Então Deus, ele usa ou ele revela a sua vontade apenas para aqueles que são seus, apenas para aqueles que amam a sua santa palavra, apenas aqueles que desejam fazer a sua vontade. As doutrinas do Senhor, os ensinamentos a respeito do Senhor só são disponíveis para quem quer, de fato, obedecê-lo. Então você vê que até no contexto atual, no mundo de hoje, que as pessoas que andam por aí a esmo, sem direção, sem destino, sem o conhecimento da vontade de Deus. Muitas pessoas dizem crer em Deus, dizem acreditar em Deus, dizem que o Senhor é bom, que Jesus é amor, muitas coisas, mas desconhecem as doutrinas, desconhecem os ensinamentos, desconhecem a vontade perfeita e agradável do Senhor. Por isso vivem na prática do pecado, por isso vivem na prática do erro, por isso são enganadas, porque a doutrina do Senhor não lhes é revelada, porque não amam o Senhor como deveriam, não querem separar a sua vida do pecado, não querem separar a sua vida do erro, para viver aprendendo e conhecendo a vontade de Deus para as suas vidas. Portanto, essa é a consequência para quem não vive de acordo com a palavra do Senhor. É andar, ser enganado e colher colheitas ruins na sua vida, né? A entrega da doutrina. No Antigo Testamento é possível encontrar os seguintes instrumentos pelos quais Deus difundiu os princípios doutrinários ao seu povo. Os sacerdotes, com a responsabilidade de ensinar os princípios de Deus a Israel. Você vai encontrar isso no Levíticos. E os levitas também tinham a função de ensinar a lei de Deus. Os profetas que receberam a mensagem de Deus e as transmitiram ao povo. E no Novo Testamento apresenta alguns instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida, como o próprio exemplo os apóstolos, né? E em 2 Pedro 3:2, os obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, em 2 Timóteo capítulo 2, e os discípulos de Cristo em geral, que vai estar lá em Atos dos Apóstolos. E então sugiro também a você a leitura do livro do Atos dos Apóstolos, para você compreender como caminhavam os crentes, como viviam os convertidos, como que os discípulos do Senhor Jesus andavam com respeito à questão doutrinária. E é uma boa leitura para que a gente possa também compreender a respeito disso. Então lá no Antigo Testamento Deus usava das formas para ensinar o seu povo, quer pelos profetas, quer pelos levitas ou quer então mesmo pelos sacerdotes. Então Deus instituía as suas autoridades dentro do povo para que pudesse ali estar ensinando e doutrinando o seu povo para que o povo não pecasse contra o Senhor. Já no Novo Testamento, Deus instruiu as pessoas conforme depois, durante a criação da igreja, ou durante o período da igreja, foram instruídas de acordo com a vontade do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, né, desde os apóstolos e os obreiros chamados por Deus e os discípulos em geral, aquele seguidor do Senhor Jesus, aquele amante da sã doutrina, que vai também estar ali discipulando, ensinando aos seus, aqueles novos, os mais jovens que vão chegando, que vão se convertendo, que vão aceitando Jesus, esses vão sendo então discipulados, vão sendo doutrinados a entender a santa palavra de Deus. E assim Deus vai trabalhando nas suas vidas para que sejam então abençoados pelo Senhor. A doutrina é a base da conduta do crente. Vamos entender isso aqui então. A doutrina como base da conduta. A doutrina é a base da conduta, né? A doutrina como referência para o crente. O salmista testemunhou que a palavra de Deus é luz para os caminhos dos que se submetem a Deus. Salmo 119. Sendo assim, uma vez que a doutrina é o conjunto de ensinamentos bíblicos e deve ser obedecido pelo crente, ela serve como um referencial e cumpre um papel semelhante ao da luz que ilumina o caminho, evitando acidentes, erros e permitindo a correção quando necessário. Então, quando se anda no escuro, não se consegue enxergar o que tem à sua frente. Quando se anda no escuro, não se consegue ver as armadilhas, os buracos, as barreiras que se vai encontrar. Porém, quando se tem luz,
Quando se acende-se a luz, a pessoa então consegue ter a plena visão de tudo que está à sua frente, podendo assim fazer a sua rota, o seu trajeto, sem tropeçar nas barreiras, sem cair nos buracos, sem perder ou se perder nas armadilhas. Então a pessoa que está caminhando na luz, ela consegue enxergar o que tem no caminho. Então por isso que a palavra de Deus, por isso que o salmista vai comparar o conhecimento da palavra de Deus como luz, porque quando você conhece, ilumina então a sua vida. O seu entendimento passa a ser iluminado quando você conhece. Então, por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, ela ilumina para que eu possa caminhar sem tropeçar. Ela ilumina para que eu possa ser conduzido em segurança. Por isso que precisamos entender e conhecer mais do Senhor e da sua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos. Ela nos ilumina, ela nos leva aos caminhos abençoados do Senhor, ou ela nos leva às conquistas que temos através da nossa fé. Ela nos facilita o caminho, justamente por enxergarmos através da luz que é a sua palavra, o que é a doutrina, a sã doutrina do Senhor. A vida cristã e as suas responsabilidades. E aí com a iluminação, irmãos, aí com a luz referente ao conhecimento da palavra, aí vem algumas responsabilidades que devemos ter para que essa luz não apague, para que não venhamos então a tropeçar e a cair, voltando de novo para a escuridão. O cristão tem que refletir o caráter de Cristo, principalmente por meio da sua forma de viver, como demonstração verdadeira de transformação. E isso Paulo falou aos Coríntios, e ele vem falar todo ao longo do livro ali, ou da carta aos Coríntios, ele vai falar com respeito à conduta do cristão, não é? Essa responsabilidade é bem compreendida se considerar o fato de que os cristãos são denominados de o sal da terra e a luz do mundo. Jesus falou isso lá em Mateus 5. O cristão deve ter uma vida vivida na luz para que as suas obras sejam vistas e conhecidas dos homens, com a finalidade de que Deus seja glorificado. Então Jesus lá no Monte das Bem-aventuranças, Jesus ali no Sermão da Montanha, ele já estava alertando o seu povo sobre isso. Olha, vocês que entenderam, vocês que aprenderam, vocês que estão tendo esse conhecimento, vocês são o sal para essa terra, vocês vão temperar esse mundo, vocês vão fazer as pessoas sentir sede, vocês vão colocar sabor na vida daquelas pessoas que não conhecem. Vocês são a luz para esse mundo, vocês iluminam os caminhos, não apenas para si próprio, mas também para os outros que estão à sua volta. Então, por isso, a conduta do cristão ela deve ser ilibada. A conduta do cristão ela deve ser respeitada. Ele tem que respeitar uma boa conduta, ele tem que viver uma vida de caráter, ele tem que viver uma vida que reflita aquilo que ele aprende nas Sagradas Escrituras. Por isso que a responsabilidade do cristão, a responsabilidade do conhecedor das coisas de Deus, ela começa a ser, então, maior, ela começa a ter uma maior abrangência. Então, quando você é o cristão da sua casa, quando você é o conhecedor do Evangelho dentro da sua casa, você é a luz lá dentro da sua casa. Quando todas as outras pessoas estão andando em trevas, você é a luz. E a partir do momento que você consegue ser a luz e você consegue ter uma boa conduta como cristão, você começa a iluminar também aqueles. Aqueles que andavam em trevas, eles vão olhar para você e vão ver a luz em você. E através de você, através daquele que é a luz, então essas pessoas vão deixar de andar nas trevas e elas vão conseguir compreender o poder sobrenatural do Senhor Jesus na sua vida, para que você possa então ganhar as almas para Jesus. E aqueles que estão mais próximos da gente, aqueles que a gente ama, aqueles que convivem com a gente, que são as pessoas que mais nós nos preocupamos nessa terra. Essas pessoas precisam ver em nós, porque muitas vezes, assim como o Billy Graham falou certa vez, que uma das frases minhas preferidas do Billy Graham é essa, né, que devemos pregar o tempo todo e, se possível, usar as palavras. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que a nossa vida ela tem que mostrar Jesus às outras pessoas. Elas têm que mostrar o nosso Senhor a outras pessoas. Então, é uma pergunta
E é uma pergunta até introspectiva, uma reflexão que eu deixo com você. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua conduta para com o seu próximo? Como tem sido a sua maneira, o seu jeito de viver? Como você tem propagado o Evangelho através das suas experiências? Então fica aqui a reflexão, tá certo? Para que possamos então ter uma vida abençoada, irmãos, para ter uma vida de qualidade, para que o Senhor Jesus possa operar através de nós, para colhermos, para contarmos lindos testemunhos. Nós precisamos então estar vivendo, estar agarrados, né, como ali na sã doutrina, para que não pecamos, para que não desviamos nem para um lado e nem para o outro. A conduta do crente em seus relacionamentos. Os principais testes que podem revelar a qualidade da vida espiritual de um crente ocorrem em seus relacionamentos interpessoais, mas nas mais variadas áreas da vida. Seguindo essa mesma linha, ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo demonstra que a sã doutrina orienta e capacita o crente a desenvolver bons relacionamentos, fazendo com que os mais jovens tenham os mais velhos como ponto de boa referência e fonte de ensino, no bom uso da palavra para com as pessoas e a relação amistosa que deve haver entre líderes e liderados, visando, sobretudo, que o diabo não encontre o que procura usar como arma contra o crente. Então aqui você entende que é aquilo que a gente estava falando anteriormente, a respeito dos relacionamentos interpessoais. Como você vive, qual a sua conduta de vida. Você que é líder, você que lidera um grupo de pessoas dentro da sua própria igreja ou dentro da sua vida secular, de repente você é um líder em alguma empresa, ou você é um empresário, ou você é alguma pessoa que tem um cargo ou uma conduta de liderança. Como você tem lidado com os seus liderados? De uma maneira branda, de uma maneira amistosa, de uma maneira a qual você possa ser inspirador a essas pessoas? Então, cabe aqui também uma reflexão. E você que é liderado, você consegue ver no seu líder, você consegue ter a humildade de reconhecer no seu líder uma autoridade, algo que você possa aprender com ele, para que você possa melhorar a sua conduta de vida, não só na vida cristã, mas também na vida secular. Porque as duas coisas estão ligadas, irmão. Porque se você é um cristão de fato e você obedece ao Senhor e você anda na obediência da palavra de Deus, então você estará também lá na sua vida secular, também andando numa boa conduta, não é verdade? Então precisamos cuidar disso, precisamos nos preocupar com a nossa conduta, com a nossa maneira de viver, como tratamos as pessoas, como nos dirigimos a elas, o que fazemos para elas, se beneficiamos ou se prejudicamos. Nós precisamos estar atentos a isso, porque isso também pode trazer bênção ou maldição para as nossas vidas. Então precisa que a gente reflita sobre isso e entenda que o Senhor Deus, Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida nele, mas também para que nós pudéssemos levar a todas as pessoas esse tão grande amor. Pessoas que não conhecem, lembra que a gente falou da luz? Pessoas que caminham em trevas, irmãos, que não têm o conhecimento da luz, mas quando você chega falando, levando Jesus, e quando você tem autoridade, porque a autoridade vem através de uma vida vivida no Evangelho, então quando você tem essa autoridade para falar de Jesus, a sua palavra, aquilo que você está falando se torna ainda mais poderoso e você vai iluminar a vida daquela pessoa, trazendo ela também para a luz e fazendo assim com que aquela pessoa se livre das trevas e seja abençoada pelo Senhor. Olha que glorioso que é isso. Então precisamos estar atentos e obedientes às doutrinas, à palavra, ao ensinamento que vem do Senhor para as nossas vidas. Então, concluindo aqui sobre o que aprendemos na lição de hoje. A sã doutrina, ela serve ao crente como luz para o seu caminho e escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Por isso aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes a direção e condições para honrarem em tudo o que faz em todas as áreas da sua vida. Então, para que possamos ter uma vida abençoada, para que possamos ter uma vida que seja plena diante de Deus, para que possamos ver Deus operar poderosamente nas nossas vidas, nós precisamos ter uma boa conduta. E para ter uma boa conduta, nós aprenderemos através da sua sã doutrina ou da sua santa palavra. Tá
tá certo? Eu espero que você possa refletir aqui nesses assuntos e que o Senhor Jesus possa abençoar abundantemente a sua vida para que você possa ser luz para esse mundo que anda em trevas, tá bom? Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, todos os domingos, a nossa Escola Bíblica Dominical, ela estará ali para que você venha aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.